Bom, então, como é que nós vamos fazer com que as pessoas prestem atenção na nossa propaganda? Que tipo de conteúdo que a gente tem que fazer? Já decidimos qual é a mídia que nós vamos usar para fazer ela chegar ao consumidor, mas que tipo de apelo a gente vai usar? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, nós já vimos como fazer com que a propaganda chegue no nosso consumidor, né, atinja o objetivo de alcance ao consumidor ou ao prospect. Agora, o que tem que ter? Qual é o conteúdo dessa propaganda para a gente fazer com que ela realmente cumpra seu objetivo? Isso a gente chama, então, que a gente vai pesquisando aqui é o que torna ela eficaz de fato, né? E a gente vai ver que ela tem que atender certos requisitos, é o que nos diz a teoria. Ela tem que atingir os objetivos que são chamados básicos da comunicação, né? Ela tem que ter precauções em relação a bloqueios de identificação e censura. Tem que ter apelos chamados de soft e hard. Soft são mais vinculados aos aspectos emocionais, os hard são mais aos racionais. Ela tem que ter cobertura e frequência, nós vimos um pouco isso já. Ela tem que ser percebida na medida certa. Ela não pode ser vista nem de mais nem de menos. Ela tem que ser reconhecida pelo público-alvo e ela tem que ser atribuída a categoria certa e a marca empresa correta. Às vezes a propaganda dá certo, mas aí o cliente pensa que foi de uma outra marca que fez a propaganda e para nós, como gestores de marketing, isso não é bom. Em termos de conteúdos, então, né, existem 4 aspectos, vamos dizer assim, que precisam ser levados em conta quando a gente define os objetivos, tá? O primeiro, que é chamado de copy strategy, isso vem lá do inglês, porque a teoria foi feita bastante lá, mas basicamente é a estratégia de retenção na memória, tá? Que fazer com que o cliente registre e guarde aquela informação na memória, sendo que normalmente ele não está prestando muita atenção na nossa mídia e também ele é bombardeado por várias outras comunicações ao longo de um dia, então a gente tem que, de alguma forma, chamar a atenção do cliente. Em outras palavras, chamar a atenção do cliente. Lembra lá do meu modelo que a gente falou de comunicação que começava em chamar a atenção do cliente? Bom, isso é chamada de estratégia, de copy strategy, tá? A gente pode também contar algo, né, o storytelling, contar algo sobre produto e serviço, também é uma possibilidade que a gente pode explorar. Tem que cuidar muito para a gente gravar a nossa marca, para evitar aquele erro que eu falei, do cliente lembrar de outra marca. E ele não pode confundir com outros produtos. As preocupações básicas, vamos dizer assim, daquilo que a gente quer que o cliente guarde do nosso comercial. Nós podemos, para testar o nosso comercial antes de colocar ele no ar, fazer pilotos, pequenos testes com consumidores e ver se os consumidores lembraram da marca certa, da nossa, né? Se eles lembram do que foi dito, se eles são capazes de identificar o que a gente está querendo vender de verdade. Tá? Mas essa é a primeira questão fundamental. Nós temos que levar em conta se esse conteúdo que a gente montou e o formato que a gente está pensando, ele atende às características específicas do público que a gente está olhando e que está buscando. Esse público normalmente não somos nós, ou seja, são pessoas que são diferentes de nós. São de outra faixa etária, eles podem ser de outro gênero, eles podem ser de uma outra classe social, eles podem ter outros hábitos de mídia diferentes dos nossos e eles podem ter outros padrões de consumo muito diferentes dos nossos. Então, essa ideia de atingir o target pretendido, ela pode parecer simples, mas no fundo não é, porque a gente tem que fazer um esforço muitas vezes bem grande para sair da nossa forma de ver o mundo e ser capaz de ver o mundo na perspectiva de uma outra pessoa, que é muito diferente da nossa. E aí, e ser capaz de dialogar com essa outra pessoa que é diferente da gente, independente das diferenças que nós tenhamos de visão de mundo. Isso pode ser bem problemático às vezes, tá? Às vezes as distâncias são grandes e exigem um esforço maior, inclusive experiencial nosso, de estar mais próximo dessa outra realidade, de fazer experiências de imersão, enfim, aí tem muitas possibilidades de aprendizagem nesse sentido e eu acho isso particularmente bastante enriquecedor em marketing. Eu não estou falando necessariamente
em direções e muito menos com preconceito. Então, vamos dizer, uma imersão numa cultura muito diferente da nossa, como vamos pensar a cultura indígena lá no norte da Amazônia, pode ser uma experiência enriquecedora para todo mundo, assim como talvez ter um acesso uma classe social muito mais alta que a nossa, que tenha outras formas de vida que a gente nem imagina, que também pode ser bastante interessante, ou muito mais baixa, ou com menos recurso, enfim, as possibilidades estão abertas para a gente estender as nossas fronteiras mentais aí nesse sentido e nos aproximarmos então das outras pessoas que são diferentes e que vivem em condições diferentes, que pensam diferentes da gente. Mas a questão fundamental que está colocada no fundo aí é uma questão de ética, né? Porque eu preciso conhecer muito bem a realidade do outro para poder respeitar essa realidade e poder ajudar e poder atuar, interagir com essa outra realidade sem preconceitos e sem, de alguma forma, diminuir essa riqueza dessa situação, dessa outra pessoa que eu estou querendo dialogar. Então a gente começa a falar em ética de comunicação. E em ética de comunicação a gente tem que entender os limites das outras pessoas, nós vamos ter que identificar o que, que as pessoas não aceitam como mensagem ou como informação, e isso precisa ser respeitado, porque senão elas vão bloquear total a nossa mensagem, não vão aceitar, não vão entender. Também não é só uma questão de ética, de valores, pode ser também uma questão de alcance intelectual, muitas vezes. Então, se eu quiser pensar num tema muito complexo, muito avançado, uma tecnologia muito nova e quiser oferecer isso para comunidades carentes, que têm dificuldade de conhecer o mundo, que têm um pouco acesso ao entendimento das coisas tecnológicas, eu vou estar cometendo erros. Eu tenho que transformar a linguagem, tenho que transformar minha proposta aquilo que é possível na condição do público que eu estou trabalhando. E isso precisa ser respeitado, tem que ser tratado com respeito e consideração para com o outro, e não de uma forma prepotente, como é o que normalmente acaba acontecendo, infelizmente. Tá? A questão de veracidade em propaganda, de ser verdadeiro, não mentir em propaganda, é muito séria. Embora, né, a propaganda seja carregada desse preconceito justificado pelo consumidor de que ela vai estar inflacionando os benefícios e que vai estar trazendo só aspectos positivos, uma versão parcial, por exemplo, já que ela foi paga por alguém para acontecer, então a gente não espera que a pessoa pagou essa propaganda para se falar mal de si, mas entre falar mal e omitir e mentir, às vezes nós temos nuances pequenas, então a gente tem que procurar ser o mais verdadeiro e honesto possível, lembrando que o consumidor vai usar a propaganda para compor o valor numa pré-compra, mas é a satisfação dele depois que vai ser o efeito que nós queremos fundamental para o nosso negócio, e essa satisfação só vai acontecer se ele, quando estiver usando o produto, ele lembrar que a propaganda que nós fizemos, ela não foi mentirosa, porque se ele lembrar que o produto prometia muita coisa que não cumpre depois, ele vai ficar insatisfeito e a gente perdeu todo o nosso esforço. Tá? E nós também temos que lembrar que o fato de que nós estamos oferecendo nosso produto não nos dá o direito de agredir os nossos concorrentes ou de minimizar eles ou de denegrir. Pelo contrário, às vezes uma posição respeitosa em relação aos nossos concorrentes pode ser até bastante positivo na percepção do cliente, mas é uma técnica um pouco arriscada que a gente pode estar fazendo propaganda do concorrente em vez de fazer a nossa, tá? Então, usem com moderação essas coisas, mas pensem na ética quando estiverem compondo os objetivos e o conteúdo da comunicação, da propaganda, tá? E aí, em consequência, ou atrelada à questão ética, tem a questão do respeito. Então, a preocupação da gente respeitar a moralidade, não induzir ação errada ou perigosa, aquela velha questão das bebidas álcool e direção, é, uma série de questões que podem, de consumo, que podem ser perigosas para o cliente, devem ser é, feito um alerta pelo consumidor. A gente pode pensar, mas a gente vai dizer para a pessoa não consumir, mas veja um exemplo do beba com moderação, né? Isso é uma obrigação por lei das indústrias de bebidas alcoólicas de colocar essa mensagem no final, mas ela é muito interessante do ponto de vista do anunciante, porque ela evita
o excesso, e ao evitar o excesso, ela vai educando o consumidor para consumir vinhos, por exemplo, espumantes e coisas. Então, eu, né, quero pensar que isso ajuda muito mais a marca do que atrapalha. Então, se vocês estiverem em mercados que não são regulados, como o mercado de bebidas alcoólicas, pensem bem em se vocês não podem, não deveriam tomar iniciativa já de alertar para o consumidor alguns aspectos que podem ser negativos do uso e fazer isso proativamente, que isso vai agregar valor na percepção do cliente no longo prazo e vai ser um elemento que potencialmente pode trazer mais satisfação mais tarde para o consumidor. Tá? E aí, dentro dessa questão, entra com respeito ao meio ambiente. Então, tudo que vocês puderem fazer já trazendo a preocupação com o meio ambiente, com essas causas da nossa sociedade que são relevantes na atualidade, né? É, aproveitem, né? Usem isso e já mostrem a responsabilidade social e ambiental que vocês têm. Aproveitem para pensar numa política já mais ampla de responsabilidade social e ambiental para que fique coerente toda a oferta de vocês nesse sentido, né? Também tem que, claro, sempre levantar se a gente está sendo coerente com a nossa proposta de negócio, com a oferta de valor, e isso tudo lembrando da harmonização que a gente tem que ter no marketing, né? É difícil, por exemplo, pensar em cuidados com o meio ambiente se a gente está vendendo gasolina, por exemplo, combustíveis fósseis ou coisas assim. Mas as empresas fazem esforço nesse sentido, muitas delas fazem investimentos em outras áreas, como energia solar e tudo, para compensar essa inconsistência, incongruência entre o que ela faz de fato e o que talvez ela gostaria de estar fazendo, ou o que ela poderia estar fazendo, ou aquilo que a consciência social ambiental dela diz que deveria ser o certo. Por falar então filtros, né, eu apresento para vocês essa imagem, essa propaganda foi banida na Europa, foi considerada como imoral. Pois é, a gente imagina que a Europa é tão aberta assim, mas ela tem alguns valores e tem ainda uma visão da religião muito diferente da nossa aqui no Brasil. E é bom de ver esse exemplo, porque para nós talvez não tenha nada demais aqui nessa fotografia, né? Mas na Europa ela foi banida, tá? Só para vocês não ficarem muito preocupados, essa propaganda é uma propaganda de jeans e as empresas de jeans fazem isso às vezes de uma forma bem premeditada até, para serem banidas, daí ficam lá os professores de marketing do mundo inteiro procurando propagandas banidas para mostrar para os alunos e aí aparece, né, essa imagem, essa propaganda. E eu tirei a marca, nem sei qual é a marca, mas eu sei que é uma propaganda de jeans. E para quem é mais aberto assim, em relação às coisas da religião, não se deram conta ainda do que está acontecendo de errado nessa fotografia para ela ser banida, eu vou explicar para vocês. Primeiro, tem um cara com o cofrinho de fora sentado em cima da mesa. Segundo, que é pior ainda para muitos, é que essa cena reproduz a Santa Ceia de Cristo. E ainda para outros, de cuidado com a questão do gênero, né, e que com resistências em relação à igualdade do gênero, vai ficar mais horrorizado, escandalizado ao perceber que no lugar dos homens da cena original os gêneros foram trocados. Então aqui tem alusões a gênero, alusões à religião, alusões à nudez, se vocês quiserem pensar assim, forem radicais, que não desce no paladar dos europeus e eles baniram. Simplesmente é uma forma da sociedade se proteger. Eu não quero ver isso. Existem órgãos aqui no Brasil, como o CONAR, que fazem a mesma coisa. Se foi pensado, parabéns para o pessoal da empresa. Se não foi, a informação, esse comercial não foi bem cedido porque ele não foi publicado. Mas pode ser pior, pessoal. Pode ser pior quando o nosso comercial ele não é tão explícito quanto esse. E a gente acaba cometendo um erro mais sutil e acontece dos consumidores simplesmente negarem e filtrarem esse comercial, eles não aceitam ver, eles não veem, eles não, conflita com seus valores e aí está errado, tá, isso está mal feito. Tá? A exceção da exceção é as empresas de jeans que usam, pela própria história do jeans ser uma indumentária assim, mais historicamente associada com movimentos de revolução, estudantes e coisas assim. Mas isso é o jeans, não é a maioria das situações que vocês vão enfrentar na prática profissional de vocês.
Então, aqui a gente tem uma síntese, né, de apelos possíveis e desejáveis para as empresas usarem nas comunicações. Bom, o- os apelos emocionais aqui no Brasil são os que têm maior impacto. O nosso povo, a nossa cultura é muito emocional e menos racional. Vai depender de cada segmento, cada cultura, para vocês tomarem decisões em relação a isso, tá? Mas enfim, quando vocês forem usar, em princípio, os comerciais deveriam ter talvez uma combinação dos dois, mas eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo exemplos de comerciais puramente emocionais e puramente racionais, que são exemplos extremos, é claro, mas vejam como eles são muito efetivos e decidam aí se vocês acham que os emocionais são mais eficientes do que os racionais, sempre lembrando que a gente tem que falar de um caso específico, então vocês têm que falar desse tipo de comercial no trabalho de vocês, qual que pode funcionar melhor, tá? Mas quando a gente está falando de apelos mais emocionais, a gente está falando tanto de aspectos estéticos quanto emocional em si. Os estéticos envolvem a questão de chamar atenção pela beleza estética do comercial, pelo fato de ele ser diferente, ser bem produzido, bem feito, ter bom gosto, ser lembrado por algum tempo e dar vontade de ver de novo. E aí é um tipo, né, que chama mais atenção para os designers. Os designers aí gráficos, eles vão estar com uma oportunidade aí de desenvolver trabalhos nessa área com esse tipo de apelo, tá? O apelo visual. A gente podia pensar que qualquer produção de imagem precisaria ter esse apelo, mas nem sempre ela é relevante. Ela realmente pode ser usada, né, bastante bem e amplamente usada, mas a gente tem que lembrar que a estética ela depende da cultura e a cultura depende do público-alvo. Nós estamos falando, na verdade, de microculturas nos nossos segmentos, e aí vem o desafio do designer de entender especificamente dentro daquela microcultura qual é a estética dominante, qual é a estética que é agradável para aquele público. E isso exige uma resposta específica, não tem uma resposta genérica para isso. Tá? A mesma coisa os aspectos emocionais também. Aí entra o charme, simpatia, empatia, aspectos humanos da humanidade, tratar profundas relações familiares, aspectos que tocam profundamente a gente. Então, esse apelo que eu disse emocional, que é bastante importante aqui na nossa sociedade brasileira como um todo, embora também, de novo, existem segmentos, existem públicos para qual não vai funcionar tão bem. Então, vejam que existe tudo isso aqui tem que ser ponderado e trabalhado no seu caso específico, tá? E um aspecto ao contrário, né, do emocional, assim, é a propaganda irritante. Eu sei que vocês vão lembrar de várias propagandas irritantes, só porque eu falei nisso agora. E eu também lembro de várias propagandas irritantes, são propagandas que eu não gostaria de lembrar, mas infelizmente elas colaram na minha memória e elas ficam muitos anos, pessoal. Essa é a má notícia, tá? Mas a boa notícia é que de todos os exemplos de propagandas irritantes que eu me lembro, nenhuma empresa sobreviveu. Então, parece que tem aí uma, uma lei de mercado, uma lei da selva e da propaganda que diz que se vocês fizerem a propaganda chata, até podem ser lembrados, mas não quer dizer que vocês vão ser comprados. É o que a gente quer, é que o cliente goste da gente e compre da gente, tá? Bom, os aspectos hard, então a gente está num apelo mais racional, tá? Então a gente está num apelo racional, com uma lógica por trás e um convencimento cognitivo do consumidor, para que mostrando para ele que aquela decisão é uma decisão correta. Vejam também ali na descrição do vídeo exemplos, um exemplo pelo menos que eu vou deixar para vocês de vídeo com um apelo racional. É muito interessante também, vocês vão ver que pega a gente. Mas lembrem que nós, acadêmicos, estudantes, etc., somos uma fração da população. Nem todo mundo tem essa propensão para acompanhar um raciocínio complexo ou fazer deduções, ou às vezes nem sempre tem capacidade mesmo para fazer isso. Então não se iludam pensando que nós somos a média da população, porque não somos. Tá? E aí nós temos que exatamente respeitar a inteligência do público que a gente está tratando. De novo, não podemos tratar com preconceito nem com desrespeito, a gente tem que tratar com realismo essa situação. Tá? A gente tem que passar de forma inteligente o recado, e tem que
especialmente para um público mais sofisticado e mais com maior poder aquisitivo. Essa é uma questão crítica de criar um apelo que intrigue, né, o nosso cliente, que ele fique é, intrigado com aquilo que a gente está propondo, para que ele se sinta é, desafiado a entender o que a gente está querendo dizer. Às vezes pode ser uma forma muito interessante de a gente criar um envolvimento com o cliente. E, normalmente, também, dentro desse aspecto mais racional, vem a questão de custo-benefício, vantagens comerciais que o cliente tem, basicamente explorando aqui a percepção de valor do cliente diretamente e de uma forma clara, dizendo as vantagens e as desvantagens, se mostrando identificado com o público-alvo. A gente tem que conhecer de novo muito bem o público para ver quais são as vantagens e desvantagens na perspectiva deles, não na nossa, né? E criando assim um link com a marca.